Bem-vindos a Mad Brasil. E aí, galera? Vitória do Real Madrid 3-2 contra o Celta de Vigo. Uma vitória que não era pra ter sido tão sofrida assim, né, gente? Porque foi um primeiro tempo muito bonito do nosso Real Madrid. A gente realmente aproveitou, a gente gostou de ver esse jogo do nosso Real Madrid. Mas como sempre, parece que o fôlego, não sei, essa energia acabou aí no comecinho do primeiro tempo e o Real Madrid sofreu pra levar essa vitória. Importante essa vitória pra poder a gente tentar ter uma chance ainda para o próximo jogo, que vai ser lá em Montjuic contra o Barcelona. E vamos comentar neste vídeo tudo que a gente viu nessa vitória do Real Madrid nesse 3-2. Então, vem comigo. Pois é, gente, como eu falei, foi um jogo muito bonito de se ver no primeiro tempo. E a gente viu um grandíssimo Arda Güler, o menino jogando, mostrando que ele é sim um ótimo jogador. E todo mundo comentando, todo mundo falando por que Ancelotti não deu mais oportunidades para ele em outros jogos ou em outros momentos. E já vamos saber, desde logo já vou dar um spoiler para vocês, que eu acho que Arda Güler não vai jogar esse próximo jogo do Real Madrid contra o Barcelona, conhecendo o nosso querido Ancelotti, né? Mas enfim, a gente espera que sim, que ele possa colocar o Arda Güler, mas isso eu acho que não vai acontecer. Mas vamos começar, como eu gosto de falar, essa questão cronológica, esse jogo do nosso Real Madrid, porque a gente teve um grande jogo, Arda Güler mostrando aí o time, principalmente fazendo uma grande pressão, criando ocasiões importantíssimas durante o jogo, tivemos oportunidades. É verdade que no global, infelizmente, o Real Madrid teve menos chutes a gol, teve menos finalizações. Não, desculpa, teve finalizações, acho que mais finalizações, mas menos chutes a gol do que o Celta de Vigo. Mas o primeiro tempo, gente, foi um show do Real Madrid. O Real Madrid realmente dominou o jogo, mesmo eles tendo mais ocasiões. É verdade que o Courtois salvou a gente diversas vezes nesse jogo. Courtois aí mostrando sim que é o melhor goleiro do mundo, continua sendo. Courtois hoje esteve super bem, mas digamos, o que a gente viu no primeiro tempo foi um Real Madrid que a gente queria ver o tempo todo, pressionando, todo mundo ajudando, Valverde fazendo um excelente jogo, Kylian Mbappé também fazendo um grande jogo. Não vou repetir novamente, mas Arda Güler, tem que repetir um grande jogo desse Arda Güler. Tchouaméni, olha, gente, o que ele fez, ajudando no meio de campo, ajudando, claro, na zaga, onde ele estava, sua posição do Tchouaméni. Asensio também jogando super bem. Vinícius também esteve com muita energia, mostrando aí serviço, ajudando em todos os momentos. Então, foi muito bonito de ver. Esse golaço, gente, do Arda Güler no minuto 33 é realmente um gol de craque. Foi um golaço, e com assistência até um pouquinho do Lucas Vázquez, se a gente quiser falar, né? Mas Lucas Vázquez não teve também um dos seus melhores jogos, e principalmente, eu vou comentar mais pra frente, no gol deles, né? No primeiro gol do Celta de Vigo. O Kylian Mbappé também no primeiro gol dele fez um grande golaço, mesmo ele escorregando aí, fez um grande gol, foi um passe do Bellingham, acho que foi também numa roubada, não sei se foi nesse jogo, foi um lance entre Vinícius, Bellingham e um passe para um Kylian Mbappé, que foi pra mim foi um golaço do Kylian Mbappé. Eu acho que ele caindo, ele faz esse gol, né, gente? Então, a gente fica feliz vendo o Kylian Mbappé fazendo gol, Arda Güler fazendo gol e o Real Madrid jogando super bem. Deu um pouquinho de relaxada nos últimos minutinhos aí do primeiro tempo, mas tava tudo em ordem para o nosso Real Madrid. A gente começou ainda o primeiro tempo com esse golaço do Kylian Mbappé, com essa assistência do Arda Güler. Então, a gente tá vendo esses passes que o Arda Güler dá, um grande passador, um grande jogador. E olha só que o Arda Güler talvez não jogou tanto nessa posição de interior, que a gente viu mais pela esquerda, jogando muito pela direita, mas olha, o menino realmente jogou muito bem. Quando foi que os problemas começaram a começar? Minuto 60, quando o Ancelotti faz apenas substituição, o time também parece que baixa o ritmo. A culpa, não vamos colocar a culpa no Jacobo Ramon, porque não foi só o menino que entrou e o time baixou o ritmo, mas foi porque também a saída do Asensio. A gente não entendi essa substituição, se o Asensio deve ter algum tipo de problema. Por quê? Como eu comentei aqui pra vocês no pré-jogo, Tchouaméni está pendurado. Então, por que você me tira o Asensio que não tá pendurado e você me tira você me tira o Asensio, não me tira o Tchouaméni, né? Jacobo Ramon entrou, talvez entrou um pouco nervoso aí, e realmente a situação começou aí só ladeira abaixo, gente. A gente
sofrendo e saiu um gol deles aí num escanteio que não era escanteio, mas o gol deles saiu e Lucas Vázquez, ao invés de chutar a bola, aprender a tirar a bola da sua própria área de uma forma melhor, Lucas Vázquez aí dá praticamente uma assistência, um passe para o gol do jogador do Celta de Vigo. Então a gente já começa a ver que as coisas não tá bem, o Real Madrid já começa a perder o ritmo, esquece a pressão, esquece como criar jogo, como estava criando no primeiro tempo, já começam a ficar nervosos alguns jogadores, Arda Güler ficou nervoso, já começa a dar passe para trás, não faz aquelas jogadas lindas que a gente viu no primeiro tempo. Vinícius e Bellingham tiveram algumas ocasiões infelizmente foram muito fominhas nas ocasiões, ao invés de passar para os seus colegas também, e tiveram a oportunidade de poder dar o passe, dar assistência para algum possível gol, não deram esse passe, mas a gente continuava sofrendo. E Ancelotti com aquela mania também de continuar fazendo substituição, um jogador. Então ele vai me substituir o Modric pelo Ceballos. Eu acho que o Modric não entrou também. Eu achava que ia ser uma boa substituição, que ele ia dar um gás pro jogo. O Ceballos realmente tem essa questão de que às vezes pode estar um pouco cansado. Falei pra vocês que no meio da semana, Ceballos treinou em algum momento separado do time, teve que fazer algum trabalho específico para poder fazer algum tipo de recuperação. Não deve estar tão bem fisicamente. Mas foi o que aconteceu. O Luka Modric entrou, acho que não entrou também, e saiu um pouco depois, esse gol do Iago Aspas, não. A assistência foi do Iago Aspas, que foi muito bonita. Iago Aspas adora fazer uma dessas contra o Real Madrid. Ainda bem que não saiu um gol dele, porque tiveram muito perto. Mas ele deu esse grande passe para o segundo gol do Celta, né, gente? E a verdade foi que a gente começou a sofrer. O time já faltou a concentração, o time se perdeu em campo, Vinícius, o Arda Güler, como eu falei, já estava perdido completamente, Jacobo Ramon completamente nervoso, Tchouaméni, que não é zagueiro, já também começava a ter algum tipo de problema mesmo, tendo jogado super bem no primeiro tempo, já começou aquele desastre total do nosso Real Madrid. E era pra gente ter aproveitado de um jogo tão bonito que foi no primeiro tempo do nosso Real Madrid. Eu tava rindo aqui, conversando, a gente vendo um jogo com uma alegria total. Mas quando a gente vê isso, já volta a preocupação. E a gente já fala, esse time não consegue voltar a fazer o jogo que a gente fez no primeiro tempo, ou até mesmo o jogo que a gente fez contra o Barcelona, que foi o que aconteceu. O time joga muito bem e depois, de alguma forma, perde o ritmo, perde a concentração. E foi um pouco o resumo da temporada do Real Madrid. O Real Madrid teve vários momentos aí muito bonitos, de jogos incríveis do nosso time, mas em algum momento perde essa energia, perde esse ritmo e o time vai perdendo toda a sua intensidade. Depois, outra substituição que aconteceu durante o jogo foi o Brahim, entrou pelo Arda Güler. Brahim também, outro fominha que entra aí, também não ajudou em nada. Eu tô ficando cada vez com um pouco mais pegando mania, tendo algum tipo de mania com o Brahim, porque realmente eu acho ele muito fominha e eu acho que ele não tá mostrando uma possível constância aí. Brahim, por exemplo, se vocês forem ver, eu tava pesquisando durante o jogo as estatísticas para comparar um pouquinho Rodrigo, Brahim, Arda Güler, que jogam aí um pouco parecido, não tanto o Arda Güler pode jogar em outra posição, mas parecido aí nessa direita, nessa ponta. E talvez o Arda Güler é um dos que tenha os melhores, digamos, números entre os jogadores. É verdade que o Rodrigo nessa temporada teve um dos melhores números, porque jogou mais. Rodrigo fez mais gols e fez mais assistências, mas a Arda Güler, se tivesse jogado um pouquinho mais, também poderia ter feito um pouco mais. Já o Brahim, se a gente for ver o número dele em quantidade de minutos que ele jogou, realmente não esteve tão bem nessa temporada, tá? É verdade que Brahim teve gol importante, Rodrigo teve gol importante, mas não estão tendo aquela constância que a gente precisa. E por falar em Rodrigo, a gente sabe que ele não esteve hoje porque estava com febre, e eu já comentei num vídeo que eu fiz sobre a renovação do Rodrigo. É verdade que saíram mais informações depois que eu fiz esse vídeo, mas estão já falando de times interessados nele, como Arsenal, como City. Então vai ter um movimento muito grande, eu acho, em Valdebebas essa temporada. Vou fazer depois desse vídeo um pouquinho mais pra tarde, vai ter vídeo sobre as contratações. É verdade que eu já gravei esse vídeo
das concentrações e vão começando a sair mais informações de novos jogadores. Isso é assim, isso é Real Madrid, novidade, o tempo todo vai saindo. Além do mais, o vídeo eu vou colocar mais tarde, porque agora o Real Madrid feminino tá jogando, está ganhando por 1-0 contra o Granada. Vai ter basquete depois, Real Madrid vai jogar em casa contra o Valência. Então, muita coisa acontecendo hoje pro Real Madrid, mas o importante é que a gente ganhou nesse jogo de hoje, né, gente? Quero lembrar também que o Bellingham hoje, eu já falei, não esteve tão bem aí. E não posso esquecer, não esteve tão bem aí, claro. Bellingham é um ótimo jogador. Mas eu acho que se ele não tá bem fisicamente, não está concentrado, ele já começa a perder as bolas, umas bolas absurdas que o Bellingham perdeu hoje. Algum tipo de, como eu falei, ser muito individualista em algumas jogadas. Um erro muito grande que a gente viu várias vezes durante este jogo. Jogadores indo pro mesmo lado, como o Kylian Mbappé se topando com o Bellingham se topando com o Vinícius, Valverde se topando com o Mbappé. Não tem o trabalho, não sabem como trabalhar, onde tá indo cada jogador para que direção. Os dois vão na mesma bola. E aí complica tudo pra gente tentar fazer uma boa jogada, né? E quero finalizar. Não falei da arbitragem, porque tem gente que já vem reclamar aqui. Alguns caras da caverna que aparecem, alguns barcelonistas, mas temos que falar de uma possível mão de um ex-culé, que é a mão do Marco Alonso, que ele teve uma mão duvidosa. Rio Mansano fazendo uma das suas hoje no jogo, né? O VAR não revisou, ou se revisou, acho que considerou que não era uma mão importante para dar o pênalti, mas essa mão eu vi na hora da jogada e para mim foi sim pênalti. Algum outro lance de possíveis faltas no Vinícius ou no Kylian Mbappé, eu tive um pouco de dúvida, talvez um pouco mais de falta no caso do Kylian Mbappé, uma falta onde fazem uma falta nele, mas essa mão do Marco Alonso foi sim mão, acho que foi tava já 3-2, então bem no finalzinho do jogo, o juiz não deu, mas são coisas que a gente já conhece do nosso querido Rio Mansano, né, gente? Mas finalmente, vamos ficar contentes que essa vitória saiu e o Real Madrid pelo menos mostrou um bonito primeiro tempo com um grande jogo do Arda Güler, né, gente? Eu não sei se o MVP foi ele ou se foi o Kylian Mbappé, porque o Kylian Mbappé fez 2 gols no jogo, mas entre eles dois eu ficaria até mesmo com o Arda Güler pelo que ele apresentou hoje neste jogo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Escrevam, comentem o que vocês acharam desse jogo do Real Madrid. Alá Madrid. Tchau, tchau.